Daniel Etoscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo, e a minha trajetória cirúrgica ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP quando eu fiz faculdade, fiz minha residência lá em cirurgia também e depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né, a gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui do canal da Anclivepa São Paulo. Eu sou Gislene Martins e vou conduzir hoje vocês nesse nosso bate-papo, nessa nossa super aula a respeito de pronto atendimento daquele paciente vítima de queimaduras. Vocês sabem que falar sobre feridas é uma das grandes paixões que eu tenho dentro da cirurgia veterinária, mas hoje a gente vai dar um enfoque a um paciente muito específico, tá? Então essa nossa conversa vai servir para você que é cirurgião, para você que é clínico, para você que é enfermeiro veterinário, é estudante, ainda, né, tá na graduação ou já é veterinário formado, tá ali naquela sequência de plantão, recebe muito desses pacientes que pode chegar numa condição de queimadura. Então, fica aqui comigo, já acha um cantinho confortável para você acompanhar essa super live, que eu tenho certeza que alguma ou muitas informações vão ser super relevantes e agregar para o seu conhecimento hoje. É a sua primeira vez aqui com a gente? Então, muito prazer, eu sou Gislene Martins, sou médica veterinária e cirurgiã aqui do Núcleo de Cirurgia da Anclivepa São Paulo. Trabalho tanto com o atendimento clínico cirúrgico, com o procedimento cirúrgico e também na área acadêmica, né? Sou uma das professoras aqui do Núcleo de Cirurgia, tanto nos cursos de técnica cirúrgica, quanto também na especialização em cirurgia. Fica à vontade para que a gente possa se conectar no Instagram, para que a gente possa compartilhar as nossas experiências, conhecimento, para que eu possa
conhecer um pouquinho de vocês também, então vai ser um prazer conversar com vocês que gostam de cirurgia, que gostam de se atualizar e que gostam de fazer aí um networking, né, fazer toda uma comunidade de quem gosta de cirurgia veterinária. Pessoal, já faz aí algum tempo que eu venho trazendo para vocês uma sequência de aulas falando a respeito de tratamento de feridas, né? E cada vez que eu trago uma aula para vocês me sugerem algo específico dentro do tratamento de feridas. Então a gente já falou sobre ferida crônica, né? Já falamos ali de traumas de feridas por mordedura. E agora eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? Atendendo aí ao pedido que vocês me fazem lá pelo meu direct do Instagram, falar sobre o pronto atendimento do paciente queimado, tá? Eu recebi tanto essa requisição de vocês para falar sobre a aula, quanto também eu recebo muita dúvida, né? Professora, me ajuda, tô com um paciente aqui, foi vítima de queimadura, o que eu tenho que fazer? Então, hoje, a gente vai conversar sobre o pronto atendimento, sobre a conduta, como que a gente precisa trabalhar esse nosso paciente para ter um tratamento dessa ferida de uma forma mais rápida, mais segura, mais eficiente, mas também para garantir que a vida desse animal, a vida desse paciente esteja assegurada dentro do nosso tratamento, tá certo? Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender, quando eu falo de pacientes vítimas de queimadura, seja ela qual for, tá? Seja queimadura por fogo, seja queimadura por um agente térmico qualquer, tá? Mas aí a gente tá falando especificamente da queimaduras ali por altas temperaturas, né? Isso porque existe sim as queimaduras por baixas temperaturas também. É muito importante que vocês entendam que esse paciente, ele tem um efeito sistêmico muito importante, talvez até mais importante do que a própria ferida em si, tá? Dentre todos os eventos metabólicos, eletrolíticos que acontecem ali quando eu tenho um agente de lesão por alta temperatura, eu posso destacar para vocês 3 que, via de regra, são os que vão levar o nosso paciente para uma condição mais grave. Primeira dela, desidratação severa, tá? Essa desidratação, gente, ela vem tanto por conta da ação da alta temperatura, né, automaticamente, mas também porque quando eu tenho uma área grande de lesão, de perda tecidual, eu perco a camada protetora que faz o equilíbrio ali de retenção hídrica, tá? Então é um paciente que tende a perder muito líquido para o ambiente, ele cursa com uma desidratação muito severa. E quando eu falo de desidratação muito severa, eu já automaticamente penso em diminuição de débito cardíaco, eu penso também ali em falha de nutrição, de vísceras, de extremidades. Então, gente, desidratação e isquemia tecidual é a nossa primeira preocupação importante quando eu falo de um paciente queimado. A segunda coisa é, um paciente vítima de queimadura, ele cursa com uma perda de proteínas também bastante acentuada, tá? Então, na verdade, é um animal que vai ficar com uma situação de perda ali, não só de proteína, mas de todos os nutrientes, né? Ele fica subnutrido de uma forma geral, mas a perda proteica é o que nos chama muito a atenção, tá? A nível de alguns animais chegarem a desenvolver ascite por conta da hipoalbuminemia severa causada por esse déficit proteico. Certo? Gi, de onde é que vem essa perda toda de proteína? Na verdade, são várias vias, tá, gente? Tanto por conta da necrose extensa que acontece ali durante a lesão tecidual por conta da queimadura, mas não só isso. Pensa que para poder regenerar esse trecho cutâneo que foi perdido, o organismo vai mobilizar essas proteínas existentes para poder formar uma nova pele. Então, se é um paciente que não está tendo ali um suporte nutricional adequado, ele vai cursar com uma hipoproteinemia também bastante importante. Ok? E por fim, mas não menos importante, insuficiência renal aguda, tá? Que também tem ali uma cascata, né? Uma via múltipla de ação. Então, tanto a perda hídrica, né? Essa desidratação severa, mas também esse metabolismo proteico exacerbado, tá? Até mesmo o depósito ali de imunocomplexo, né? Então,
todo esse evento que cursa junto com a queimadura vai causar nesses animais uma insuficiência renal aguda, tá? Então, é preciso ficar atento nesses 3 fatores, é preciso lembrar que nós estamos diante de uma afecção sistêmica. Então, nada de olhar um paciente vítima de queimadura. Eu sei que é muito impactante, eu sei que a gente fica com aquela sensação, aquela aflição de socorrer a região da ferida, mas não se esqueçam, o efeito sistêmico da queimadura, ele é muito importante, tá certo? Falando especificamente sobre a ferida, tá? É lógico, gente, eu trago essas aulas para discutir com vocês, principalmente queimaduras extensas, né? Queimaduras que são discretas, a gente vai conseguir manejar isso muito tranquilamente no nosso dia clínico cirúrgico. Mas, diante de uma queimadura extensa, vocês precisam se lembrar que essa área de necrose, ela demanda um desbridamento o quanto antes, porque afinal de contas, a necrose, ela envolve ali um processo de colonização e multiplicação bacteriana que pode evoluir para uma infecção e essa infecção, não raro, pode desenvolver sepse, tá? Então é importante que a gente pense, já comece a programar esse desbridamento o quanto antes. Porém, gente, muito cuidado com esses desbridamentos extensos, tá? Se vocês optarem, por exemplo, por um desbridamento cirúrgico, cuidado ao retirar grandes extensões de áreas cutâneas de uma vez só. Tanto vocês vão gerar uma área desprotegida muito grande, e aí vocês vão piorar a condição de perda proteica, vão piorar a condição de desidratação, vão piorar a condição de déficit de controle térmico e também vocês correm o risco de causar um choque neurogênico por estímulo doloroso nesses pacientes, tá? Então, normalmente, em áreas extensas, a gente faz o desbridamento enzimático, né, através de produtos ali, de pomadas, então a colagenase, a gente pode usar ali a papaína, ou então a gente faz os desbridamentos hidrolíticos, né, através de curativos que são feitos propriamente para isso, tá? Então, cuidado com desbridamentos cirúrgicos extensos. Uma outra preocupação que vocês precisam ter ao atender um paciente vítima de queimadura é com a dor, tá? Então, lógico, gente, eu acho que todo mundo já sofreu alguma queimadura leve numa panela, né? Mexendo em alguma coisa quente. Vocês sabem o quanto é doloroso, o quanto aquilo fica incomodando por um longo tempo. Agora, imagina uma queimadura extensa, profunda, acometendo ali porcentagens relevantes da superfície corpórea desses pacientes, tá? Então, não subestimem a dor destes animais. A gente faz uso ali de analgesia multimodal, faz uso de opioides fortes, principalmente nas primeiras horas que decorrem ali do trauma, tá? Então, precisa fazer um controle analgésico bem potente nesses pacientes. E também a nossa preocupação com o fato de essa área de queimadura evoluir para uma necrose e a contaminação bacteriana que cursa com o mecanismo ali de necrose pode levar esse paciente, como eu já falei para vocês, a um quadro de sepse, tá? Então, essas duas vias complicadoras, que são a CIRS, que é a inflamação descontrolada, e a sepse, que é a infecção descontrolada, são preocupações vigentes muito importantes num paciente vítima de queimadura extensa, tá? Então, não deixem de ter isso no radar de vocês, não deixem de já programar tanto a analgesia quanto o controle antimicrobiano para esses pacientes, porque vai ser importante, tá? Apesar de a gente já saber na literatura que antibióticos sistêmicos têm uma apresentação muito baixa na superfície cutânea ali daquelas feridas, nestes casos de queimadura, a gente faz sim o uso de antibiótico sistêmico, tá? Justamente por conta ali dessa contaminação, né, dessa proliferação de micro-organismos que pode evoluir para uma infecção grave. E, gente, não é raro a gente receber pacientes com áreas de queimadura ali que envolvam 50%, 70% da superfície corpórea que acabam evoluindo para o choque, tá? Existe sim o choque neurogênico, como eu já disse para vocês, mas o mais comum deles são aqueles choques decorrentes dessa depressão muito acentuada do volume intravascular, tá, ok? Então essa redução abrupta e importante do débito cardíaco, que vai fazer toda essa diminuição do fluxo sanguíneo periférico, pode fazer com que esse paciente evolua para choque, tá certo? E falando especificamente sobre as feridas, lembrem-se que
assim como todas as demais feridas, aquelas geradas por queimadura também envolvem curativos. Não existe a possibilidade de deixar uma área queimada, gente, aberta, tá? Nossa, Gi, mas tá saindo muito líquido, ela é muito exudativa. Não tem que deixar isso aberto para poder secar? Não, gente, de jeito nenhum. Ferida ressecada não cicatriza. Feridas precisam, sim, de um controle de absorção, precisa, sim, de um curativo que tem uma camada absortiva boa para poder reter esse exudato que é produzido de uma forma exacerbada, né, nesses casos de queimadura, mas ainda assim, a taxa de umidade no leito da ferida é importante que se mantenha, tá? Além de todos aqueles outros fatores que são controle da temperatura, proteção, enfim, o curativo, ele é importante em todos os aspectos ali para poder manter essa ferida protegida e evoluindo de uma forma satisfatória, tá? Então, nada de deixar pacientes queimados fechados, abertos, tá ok? É lógico, gente, como essa pacientezinha aqui, né, eventualmente vocês vão receber casos onde você vai precisar enfaixar o animal inteiro. Dá um super trabalho fazer esses curativos, sim, mas é assim que a gente precisa manejar, tá? É assim que esses casos a gente consegue evoluir de uma forma satisfatória, tudo bem? Essas feridas por queimadura, gente, elas têm uma característica bastante importante, que é, muitas vezes, o que chega para você no pronto atendimento ainda não é o aspecto final que essa ferida vai atingir, tá? É importante conversar com relação a isso com o responsável por esse paciente, por quê? Dependendo da causa da queimadura, então, por exemplo, foi uma queimadura por conta de uma superfície térmica quente, né? Um colchão térmico, enfim, aquilo que o animal se queimou. Muitas vezes essas lesões vão começar a aparecer ao longo dos dias, tá? Apesar de a dor aparecer imediatamente, os efeitos sistêmicos começarem a aparecer de uma forma muito mais precoce, a lesão por si só, né, essas áreas de necrose, elas vão aparecendo ao longo dos dias. Então é importante explicar isso para esse responsável. Olha, essa ferida, ela ainda vai piorar muito do que a gente está vendo agora. Antes de começar a melhorar, ela ainda vai passar por um processo de necrose importante. Para que esse responsável entenda, né, todo o processo pelo qual ele, veterinário e paciente irão passar, para que ele não desista do caso, para que ele não ache que não tem solução, ou pior, que você não está sabendo conduzir o caso, tá? Então, por exemplo, esse paciente vítima de queimadura, ele chegou com uma lesão bem discreta, tá? E ao longo dos dias, isso foi evoluindo aqui, tanto para a região dorsal aqui, né? Então começou aqui mais na prega inguinal. Então aqui, olha, mostrando a região dorsal, começando aqui com exposição, né, de camada muscular. E depois começou a se espalhar aqui para a região de abdômen, certo? Então, gente, essas áreas de necrose, principalmente com pacientes que foram atendidos 24 horas depois da queimadura, por exemplo, tá? Então, essa lesão, ela já se instalou. Já não há mais o que eu possa fazer para conter o efeito de alastramento dessa lesão, tá? Então, infelizmente, essa área de necrose, onde a gente teve a morte tecidual, ela vai acontecer, não importa o que a gente faça. O que a gente pode fazer é atenuar os sinais deletérios dessa necrose, mas impedir que ela aconteça, infelizmente, a gente não consegue. Existe um quadro bastante específico, gente, que são as, entre aspas, tá? Queimaduras, mas por choques elétricos, tá? Eu digo entre aspas, porque não é exatamente uma queimadura, mas a lesão é exatamente da mesma forma, tá? Então, às vezes o animal chega com uma lesãozinha muito discreta, isso vai aparecendo ao longo dos dias, tá? Ele só chega com a queixa de que, não tá querendo comer, ou então uma ferida ali bastante discreta, sensibilidade álgica aumentada, e aí ao longo dos dias vai caindo pelo, vai abrindo, né, essas feridas bastante importantes, e aí na busca é importante ali a anamnese, é importante o histórico, para a gente conseguir fechar esse diagnóstico de que é uma lesão por queimadura. Então esse paciente, ele encostou em alguma coisa, então vejam que geralmente o choque elétrico ele entra por uma extremidade e sai pela outra, né, então ele tinha uma lesão aqui interdígito, que é por onde ali aquele impulso elétrico saiu, tá? Então a
fisiopatogenia dessa lesão, desse tipo de lesão, é muito semelhante ao de queimadura. Então, achei legal trazer aqui para vocês, até para vocês terem como diagnóstico diferencial, embora o tratamento seja muito parecido, tá? O que a gente objetiva, pessoal, então? Recebi um paciente vítima de queimadura. Qual que é o meu objetivo? Primeira coisa, tá? A gente precisa estabelecer para esse paciente controle de danos, tá? Então eu preciso garantir que eu não vou perder esse paciente nas próximas horas, nos próximos dias, tá? Então a gente vai fazer todo esse controle de danos, então aferir todos os parâmetros, tá? Tentar estabelecer ali a causa dessa queimadura, tentar ver qual que é a área da superfície corpórea que foi acometida. Então num primeiro momento a gente precisa estabilizar esse animal. Mas falando sobre um objetivo global, o que a gente quer é tentar fazer com que essa pele ela se restaure o mais rápido possível, tá? Fazendo de uma forma que esse paciente tenha o mínimo de dor e o mínimo de infecção. Vejam que eu falo o mínimo, gente. É impossível garantir que esse animal não vai ter dor nenhuma ao longo aí desse processo de queimadura e nem tampouco que ele não vai cursar com uma leucocitose, com desvio à esquerda, algo nesse sentido, tá? E eu gosto sempre de trazer aqui, gente, sobre o aspecto estético, tá? Embora isso não seja o nosso top one ali, né, da nossa prioridade, isso é muito mais para nós, né, na medicina, para as pessoas, do que para os nossos pacientes, cão e gato, mas a gente não pode deixar isso de lado, tá? Então, restabelecer ali uma função estética ou até mesmo uma capacidade locomotora desses pacientes não pode estar ali fora dos nossos objetivos. Ok? Então eu montei aqui, gente, um passo a passo para que vocês possam ter o checklist de tratamento dessas feridas num pronto atendimento, tá? Então a gente vai avaliar o grau dessas lesões. Lembrem-se que a gente já estabilizou esse animal, já fez ali um controle de danos, né? Já fez ali toda a anamnese. Agora a gente vai fazer um scan, vai tentar ver quais são essas eventuais lesões, né? Até onde isso pode ter acontecido. E, gente, sempre verifiquem se não foi um paciente vítima de queimadura por incêndio, tá? Por quê? Em caso de inalação de fumaça, esse paciente, além de tudo, ele vai ter áreas de queimadura em face ali, né, a gente vai verificar, vai ter queimadura em laringe, vai ter queimadura, né, então, em cavidade oral, em vias aéreas. Então, é importante que vocês vejam se é um caso, né, de queimadura por incêndio, porque se esse paciente tiver uma queimadura em vias aéreas, em cavidade oral, esse prognóstico ele passa a ser ainda mais reservado. É um animal que não vai muitas vezes conseguir comer, é um animal que vai ter uma lesão ali de trato respiratório, tanto anterior quanto posterior, bastante importante e que poderão levar o seu paciente a óbito muito antes de você pensar em tratar essas feridas, tá ok? Passo 2, gente, nossos primeiros socorros. Se foi uma queimadura que aconteceu há pouco tempo, tá? Então acabou de acontecer uma lesão por queimadura e esse responsável já fez o socorro, já trouxe para você. É válido, gente, fazer o resfriamento dessa área atingida, no sentido de tentar conter o avanço dessa morte celular cutânea para não ter uma área de necrose tão extensa futuramente, tá? Mas, mais uma vez, isso é válido apenas para um pronto atendimento do paciente recém-queimado. Mas, gente, fica aqui uma ressalva, tá? A literatura traz pra gente que se a queimadura corresponder a mais de 15% da superfície corpórea, então a gente dá ali um passo atrás com relação a esse resfriamento por conta do risco de causar hipotermia nesses pacientes, tá ok? Analgesia, como eu falei pra vocês, tá? Mas, gente, via de regra, num primeiro atendimento desses pacientes, eles chegam pra gente num caso de dor aguda tão grande que não é raro a gente precisar submeter esses pacientes a sedação ou até mesmo anestesia para conseguir fazer a avaliação mais precisa, mais profunda desses pacientes, conseguir avaliar realmente
a extensão ali dessas lesões, tá? Se for o caso de um paciente que teve ali inalação de fumaça, que teve queimadura de vias aéreas, é importante intubar esse paciente para garantir uma oxigenação ali melhor, né? Lógico que a gente vai ter feito ali todo o ABC do trauma, vai entender se ele vai estar conseguindo realmente oxigenar ou se é realmente apenas a captação do ar externo que está dificultada, tá? Então tudo isso precisa ser avaliado. Já iniciar esse paciente, né, a antibiótico-terapia e fluidoterapia, é lógico que essa antibiótico-terapia que a gente faz aqui num primeiro momento, muitas vezes são cefalosporinas de primeira geração, mas para a gente conseguir realmente diminuir ali a carga bacteriana da superfície cutânea, tá? A gente ainda não entra com um antibiótico de amplo espectro, não é ainda o caso nesse primeiro atendimento, e a fluidoterapia também, a gente vai conversar um pouquinho mais especificamente sobre isso. Feito isso, vamos partir para a tricotomia. Se eu não fizer tricotomia, gente, eu não consigo avaliar a extensão dessas lesões, tá? E não economizem na tricotomia. Explica isso também para o responsável, que não dá para a gente preservar pelo nessa hora, tá? Preciso entender qual foi a área de extensão dessa lesão. Mas, mesma coisa, esse animal ainda está sob analgesia, anestesia e sedação. Vou realizar a limpeza estéril dessa ferida. E se já não for mais um paciente que esteja, né, recém-queimado, se já tiver área de necrose, eu já posso ver se tem alguma área solta, alguma crosta ali mais solta para já começar a retirar essas áreas de necrose. E eventualmente, gente, tem paciente que chega com corpos estranhos. Gi, como assim corpo estranho? Sim, eu já recebi um paciente que ele sofreu queimadura por um plástico que estava queimando. Esse plástico, ele grudou na superfície corpórea desse paciente, era um gatinho. Então, gente, isso veio colado na pele dele. Preciso retirar, não posso deixar isso ali, tá? Então, mais uma vez, tudo ali sob anestesia, analgesia, sedação. Gil, o que eu posso passar depois dessa primeira lavagem? Normalmente, gente, o que a gente tem ali de pronto, né, na nossa clínica, na nossa mala cirúrgica, é a sulfadiazina de prata, tá? Digo pra vocês que a indicação da sulfa para queimaduras, ela vem mudando um pouquinho, logicamente isso vindo muito mais dos estudos da medicina, tá? Por conta ali da absorção contínua da prata, que pode trazer prejuízos para o paciente, mas um uso isolado num primeiro atendimento ali, considerando que você tem contaminação bacteriana por conta, né, da queimadura, da necrose e tudo mais, eu acho que é super válido, tá? É lógico que depois a gente pode programar curativos com produtos ou até mesmo curativos industriais, que são escolhas infinitamente melhores, mas acho que para um primeiro atendimento, para um pronto atendimento, a sulfadiazina ainda é um grande aliado nesses casos, ok? O alginato de cálcio é uma opção muito bacana, por exemplo, tá? Porque ele é um tipo de produto, é um curativo pronto, que vai me ajudar no desbridamento, que faz o controle de exudato. Quando associado à sulfa, ele também faz o controle microbiano, ele favorece ali que essa ferida chegue mais rapidamente na fase de proliferação e também ajuda a epitelização. Então, é uma possibilidade bastante interessante para esses pacientes. Só relembrando um pouquinho para vocês, caso você não tenha visto as nossas primeiras aulas de feridas, lembre-se sempre que ferida a gente lava com solução fisiológica estéril, montada num sistema que garanta uma pressão perfeita para fazer a limpeza, associada a um desbridamento sutil ali para retirar aquelas células que já não estão mais viáveis na camada mais superficial da lesão, tá ok? Então, sempre um frasco de solução fisiológica acoplado num equipo, uma seringa de 20 ml, uma torneira de 3 vias e uma agulha 40-12. Tudo isso, gente, posicionado a aproximadamente ali uns 10 centímetros da ferida, eu consigo fazer essa lavagem de uma forma bastante eficiente, tá? E lógico, né, gente, sempre com luvas estéreis, material todo novo, estéreo. O paciente ainda está naquele nosso momento de analgesia e sedação para poder fazer essa lavagem, tá? E lembrem-se, essa lavagem ela é repetida a cada troca de curativo, não é apenas nesse pronto atendimento. Mensuração e registro, gente. É importante que vocês fotografem esse animal quando ele chega para vocês, tá? Desde o jeito como ele chegou, fez a tricotomia, fotografa, tá?
retirou a área de necrose, fotografa de novo, monta uma pastinha desse paciente. Vai ser importante para vocês. Vocês nunca sabem quando vai ser requerido pelo responsável o relatório completo para fazer um acionamento judicial ou até mesmo para você acompanhar ali a evolução dessa ferida, tá? Então, não se esqueçam de fazer a mensuração e registro dessas lesões para acompanhamento e documentação. Falei para vocês que a fluidoterapia dos pacientes queimados, ela é bastante específica. Então eu trouxe para vocês esse protocolo para que vocês tenham isso como material ali de consulta, caso vocês recebam um paciente vítima de queimadura, tá? Como que funciona, gente, essa fluidoterapia? Num pronto atendimento, vocês vão fazer a taxa de 4 ml por quilo por porcentagem diária cometida nas primeiras 24 horas, tá? E aí a gente vai diminuir para metade desse volume ali nas primeiras 8 horas, tá? Então a gente faz ali uma dosezinha ali mais branda nas primeiras 8 horas, passou de 8 horas, aumento, né, dobro essa dose para manter por 24 horas. Isso para cão, tá? Para gato, entre 25% e 50% do volume desse nosso cálculo aqui para gatos, tá ok? Então, 25% para pacientes filhotinhos ali, menorzinhos, os 50% para animais já adultos. Gi, como assim por porcentagem diária cometida? Eu não entendi. Gente, existe também um cálculo para isso, tá? Como que eu faço essa estimativa? Apesar dela ser bastante subjetiva, né, porque afinal de contas a pele dos nossos pacientes, ela é mais elástica, dependendo da área, né, que a gente está avaliando, mas existe ali o que a gente chama de regra dos 9. Funciona assim: cada membro torácico corresponde a 9% de área queimada, tá? Então se eu tenho um membro queimado, 9%, se eu tenho 2 membros queimados, eu já vou multiplicar, né, então eu já tenho 18% de áreas queimada, tudo bem? Imagina que foi só os 2 membros, 18% de área de queimadura, então 4 ml por quilo multiplicado por 18, tá? Porque é por porcentagem de área acometida, tudo bem? Se for membro pélvico, gente, que é uma área maior, 18%, tá? Cabeça e pescoço, somo mais 9%. Metade dorsal do tronco, mais 18%. E porção ventral do tronco, mais 18%. Tá? É assim que a gente faz essa estimativa de porcentagem de área acometida por queimadura para poder fazer o cálculo ali da fluidoterapia. Tudo bem? O antimicrobiano, gente, como eu falei para vocês vão encontrar bastante literatura para consulta dizendo que a via sistêmica ela é desaconselhada porque essa concentração ela chega muito baixa na superfície corpórea, né? Então, para feridas, a gente não tem utilizado tratamento sistêmico de antibiótico. Mas, gente, em se tratando de queimaduras, a gente vai sim associar o antibiótico tópico aqui, a sulfadiazina de prata, com o antibiótico sistêmico, porque senão essa necrose vai evoluir para uma sepse nesse seu paciente, tá? Analgesia, gente, mais uma vez, multimodal, tá? Opioide geralmente é a nossa escolha. Cuidado, gente, com anti-inflamatórios. Por quê? Falei pra vocês que esse nosso paciente, ele cursa com insuficiência renal aguda, então normalmente a gente faz doses ali mais brandas para conseguir manter por alguns dias enquanto esse processo inflamatório ainda tá mais alto, enquanto ele ainda tá mais preocupante, tá? Suporte nutricional, falei para vocês sobre a depressão ali proteica. Então, gente, é importante entrar com ração hipercalórica, tá? Aquelas rações que são utilizadas justamente para pacientes convalescentes. Não dá para utilizar alimentação de manutenção, tá ok? Na pior das hipóteses, vocês vão utilizar a Super Premium, mas ainda assim vocês vão precisar suplementar com ácidos graxos, vão precisar suplementar com vitaminas, porque senão esse paciente vai caminhar para uma caquexia muito importante. E, lógico, gente, não dá para esperar que esse paciente coma por vontade própria. A gente normalmente passa sonda ali de suporte de alimentação, tá? Coloquei aqui a sonda nasogástrica como uma opção ali num pronto atendimento, mas a verdade é que para esse paciente eu sempre encaminho para fazer a colocação de tubo de esofágico, né? A sonda de esofagostomia. Porque esse animal, gente, vai ficar nessa condição por vários dias e semanas, tá? Dependendo da extensão da queimadura, até meses. Então não dá para ficar nessa aposta de se ele vai comer ou não, tá? Então passa o tubo de suporte alimentar. Na melhor das hipóteses, ele vai comer daqui a alguns dias e a gente retira o tubo, tá?
Curativo e bandagem, gente, precisa recobrir toda a área acometida, não dá para economizar material nessa hora. Sim, vai gastar bastante atadura, vai gastar bastante esparadrapo, porque é um paciente que precisa de recobrimento, tá? Ele precisa que toda essa área de lesão de queimadura fique recoberta pelo curativo, bastante acolchoado, com uma camada absortiva também bem grande, bem densa, para que não tenha acúmulo ali de exudato nessa ferida, tá? E ferida não tem pulmão, gente, ela não tem que respirar, não tem que deixar aberto, isso a gente já sabe que é uma lenda urbana que se arrastou aí ao longo dos anos, então pode fechar o seu curativo, desde que, lógico, você utilize produtos que são de origem médica, né, então não dá para utilizar um produto que não seja respirável, cuidado com adaptações, cuidado com técnicas que se propagam aí, né, em rede social, sendo que não tem nenhum respaldo na literatura veterinária, tá, então informem-se, gente, leiam artigos. Eu falo sempre que post de Instagram muitas vezes não é lugar da gente estudar, tá? É muito legal para pegar uma dica, para ver um caso, mas não utilizem isso como fonte única do estudo de vocês. Vão sempre ali atrás da literatura com respaldo, tá? Lembrando aí de como a gente confecciona um curativo, tá? São sempre com 3 camadas. A camada de contato é aquela que vai, como o próprio nome diz, em contato com a ferida. Ela precisa ser sempre estéril, tá? E aí você vai escolher o que vai ser um curativo pronto, vai ser uma pomada com gaze. A camada intermediária, que é aquela que vai tanto dar conforto para o seu paciente, quanto também vai absorver todo esse exudato, tá? Então, as compressas, algodão ou ambos. E a camada externa é aquela que vai manter todo mundo no lugar. Tá? Então, a atadura, essas bandagens elásticas, que são autocolantes, o esparadrapo por cima, né, dessas bandagens. Então, tudo isso é camada externa. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de curativos comerciais que vocês podem utilizar como adjuvante no tratamento, gente, porque, de fato, ficar utilizando pomadas, muitas vezes você precisa fazer trocas desses curativos com um curto espaço de tempo. O legal desses curativos é que eles têm uma tecnologia que consegue me espaçar essas trocas, tá? Então, por exemplo, o alginato de cálcio, como eu já comentei com vocês, que absorve muito bem esse exudato, vai fazer um desbridamento ali mais gentil, né? Ele não é tão potente quanto uma papaína, por exemplo, mas ele consegue fazer um controle de desbridamento bastante interessante. Ele vai ajudar na formação da granulação, tá? Também consegue fazer a minha transição ali para epitelizar e você pode adquirir associado com a sulfa, tá? Então eu já consigo fazer um controle antimicrobiano também. A hidrofibra, gente, ela é muito legal quando você tem já um processo infeccioso instaurado, né? Então, às vezes, é um paciente queimado que já chegou para você com uma área de necrose importante, né? Já faz alguns dias dessa queimadura, tá? Essas queimaduras que são mais cavitárias, né, que faz ali realmente um desnível nessa região acometida, ele consegue se acomodar bastante ali, ele parece um feltro, né, a gente consegue dobrar e realmente encaixar dentro dessa área cavitária. E, gente, ele absorve muito bem o exudato, tá? Então, essas lesões que estão muito exudativas, até 30 vezes o seu peso ele consegue absorver, tá? Então, às vezes, na hora que você vai trocar o curativo, essa membrana de hidrofibra, ela tá podre, ela tá cheia de exudato, tá cheia ali daquela substância amarelada, mas na hora que você olha pra ferida, ela tá bonita. Justamente porque ele conseguiu segurar no curativo todo esse exudato, toda ali essa formação de secreção, tá? E a gente também pode associar, encontrar associado ali com antimicrobiano. Atadura de rayon, gente, isso é utilizado muito em pacientes humanos vítimas de queimadura. A atadura de rayon, ela lembra muito uma gaze, mas a diferença é que ela vem impregnada com uma substância que não permite que ele faça aderência ali na superfície da lesão, tá? É como se fosse uma cera que vem impregnada ali. Então é legal porque quando a gente vai fazer a troca desses curativos, ele não causa um estímulo doloroso tão grande, tá? Ele me permite ali fazer as trocas de curativo sem danificar tecido de granulação, por exemplo. E como ele é todo poroso, eu consigo passar agentes medicamentosos mais emolientes, como o Dersane, por exemplo, ou óleo de girassol,
por cima ali dessa atadura de rayon, tá? Só tomem cuidado, gente, que normalmente a gente parte para essa atadura quando eu já não tenho mais áreas de necrose, tá? Porque o Dersani, por exemplo, ele não tem controle microbiano, pelo contrário, tá? Ele, se a gente deixar ele muito tempo ali em contato com a ferida, ele se torna um meio de cultura, tá? Então, só fiquem atentos a isso. E aí aqui mais para vocês verem a evolução desse caso, para vocês verem o quanto é possível recuperar pacientes vítimas de queimadura grave, tá? Então uma pacientezinha vítima de queimadura por colchão térmico, né? Então ela veio aqui pós uma intervenção cirúrgica ortopédica que ela tinha feito do lado contralateral, e aí ela desenvolveu essa área de necrose bastante grave aqui nessa região de flanco e membro pélvico, tá? Mas aqui, gente, eu também tinha lesão, embora mais superficial, todo aqui no tórax, membro torácico, tinha área de lesão de queimadura, tá ok? Mais uma vez, cuidado com desbridamentos drásticos. Eu não poderia, por exemplo, submeter essa paciente a uma retirada de todo esse tecido necrótico de uma única vez. Eu iria matar essa paciente, tá? Então, tem que ir com calma, tem que ir fazendo o desbridamento aos poucos, tá? Porque o próprio organismo, olha, vai expulsando. Lembra que eu falei pra vocês que a área de tórax e abdômen também estava queimada? Olha aqui como evoluiu pra necrose depois, tá? Então, tomem cuidado aí de achar que vai necrosar só uma parte onde você está vendo, porque essa área de lesão, ela pode se estender. Como que foi a nossa conduta? Analgesia, antibiótico-terapia sistêmica, a fluidoterapia e suporte nutricional, tudo da forma como eu acabei de passar para vocês, tá? O desbridamento, ele foi optado por fazer o químico com sulfadiazina num primeiro momento, tá? É uma paciente que cursou com IRA, tá? Ela teve uma desidratação importante ali, teve hiporexia, então a gente precisou passar o tubo esofágico, teve leucocitose, mas sem desvio, tá? Porque a gente entrou com antibiótico sistêmico desde o início. Uma vez que a gente fez a passagem da sonda de esofagostomia, ela teve uma melhora clínica importante, passou a se alimentar ali espontaneamente, passado ali pouco mais de uma semana da sonda, tá? A IRA ainda persistia, embora ali com uma melhora progressiva, mas muito lentamente. Apesar de todo o suporte nutricional, gente, ela perdia peso, tá? Semanalmente ela perdia peso. A albumina, né, ela é uma coisa que chamou bastante atenção, porque ela estagnou aqui em 0,8 e não havia nada que a gente fizesse que subia essa albumina, tá? Então fazia suporte nutricional, fazia o suporte com albumina e ainda assim ela parou aqui nesse 0,8, tá? Mas a desidratação, por outro lado, começou a melhorar bastante, certo? A gente fazia ali essas bandagens, tá? Com um tipo de curativo que é chamado de Kerlix. Também é uma espécie de gaze, mas ele vem impregnado com uma substância chamada PHMB, que é um antimicrobiano. Ele não é um antibiótico, mas ele faz um controle microbiano bastante interessante ali, ok? E aí, gente, depois que se forma o tecido de granulação, a gente tem sempre a opção de submeter esse paciente a uma cirurgia reconstrutiva, tá? Justamente para não aguardar ali até a cicatrização por segunda intenção, que demanda muito tempo, demanda muito manejo desses pacientes. Porém, um dos nossos desafios no paciente queimado é justamente fazer uma melhora clínica suficiente para que ele seja submetido a uma cirurgia que muitas vezes vai demorar muitas horas. A cirurgia reconstrutiva aqui normalmente demanda, né, um procedimento de longo tempo. E é exatamente o que aconteceu com essa paciente. Ela nunca conseguiu chegar numa taxa satisfatória de insuficiência renal e albumina que fosse segura para o procedimento cirúrgico dela. E aí, por conta disso, ela continuou ali nos curativos, tá? A gente manteve as bandagens não aderentes, agora passando ali para o rayon com Dersani, como eu falei para vocês, e 2 meses depois de tratamento, ela teve alta, tá? Então, ela esteve internada durante todo esse processo, tá? É uma paciente que teve uma retração cicatricial bastante importante, justamente porque ela não passou por cirurgia reconstrutiva. Ela precisou fazer reabilitação por fisioterapia, tá? Justamente para conseguir colocar essa patinha no chão de novo, porque essa retração cicatricial não deixava mais ela esticar esse membro, ok? Mas ela conseguiu, olha, praticamente aqui só com curativos, fechar tudo isso aqui, tá? Esse aqui foi o dia que ela veio pro retorno, né? Quando ela teve alta, gente, ainda não tinha cicatrizado tudo, tá? Mas aqui já era uma ferida bastante superficial, que com um curativo ali simples daria pra manter, então a gente conseguiu conceder a alta pra ela. E ela voltou esse dia pra refazer a tricotomia, tá vendo que já tem pelo muito próximo da ferida?
tá? Então, é um animal que conseguiu aí se recuperar totalmente, mas foi um longo tratamento, tá? E na dúvida, gente, na dúvida sobre o que é que eu preciso fazer, qual produto utilizar, quando que eu troco esse curativo, basta vocês se lembrarem do que uma ferida precisa para cicatrizar, tá? Lembrar que ela precisa de temperatura próxima ali à temperatura corpórea desse paciente, precisa de um leito úmido, não encharcado de exudato, mas úmido, tá? Eu não posso ter espaço morto entre a borda da ferida e a ferida, ela precisa estar protegida, né? Não posso deixar aberta para esse animal se automutilar, encostar no chão, né? Bater em outras superfícies. Tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente utiliza alguns produtos que são tão bons que eles fazem ali, né? Uma cicatriz muito rápida, então forma ali um tecido cicatricial muito exuberante. Toma cuidado com produtos tóxicos, gente. Então sempre leiam se o produto ele é aplicável para aquela espécie, tá? Que faça o desbridamento desse tecido necrosado e que permita trocas gasosas. Certo, pessoal? Vocês viram que é bastante coisa, tá? É um quadro bastante desafiador, é uma situação que envolve muita clínica cirúrgica e é como eu sempre falo para o pessoal da especialização de cirurgia aqui da Clivepa São Paulo. A técnica cirúrgica, ela é sim, né, o que a nossa grande paixão, é o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de colocar o bicho na mesa, de operar, mas muitas vezes, para você conseguir operar um paciente, a sua clínica cirúrgica, ela precisa ser soberana. E quando eu falo de paciente vítima de queimadura, o tratamento da ferida, ele é de suma importância, mas a condução clínica desse animal, né, a condição sistêmica desse paciente é quem vai salvar o seu caso, tá? Então, da especialização de cirurgia é quando a gente tem mais tempo para realmente divagar sobre as condições clínicas dos pacientes vítimas de ferida, seja por queimadura, seja por mordedura, sejam outras feridas mais complexas, para que justamente os nossos alunos consigam sair prontos para tratar todo e qualquer tipo de ferida, tá? E já que a gente está falando sobre isso, fica o meu convite aqui para a nossa próxima turma de especialização, que já está aí com as matrículas abertas, que já está com a primeira turma, né, a turma A, já está aí totalmente repleta de alunos, né, a gente já fechou as matrículas da turma A, ainda temos vagas para as outras duas turmas, né, são sempre 3 turmas de pós-graduação que a gente abre concomitantes ali no mês de fevereiro. Então, se você está pensando em se especializar em cirurgia, gosta de cirurgia ou já opera na sua rotina, mas sente que você está muito mais repetindo movimentos, né? Eu brinco, né? Às vezes a gente vira mecânico de bisturi e não cirurgião, tá sentindo que a sua clínica cirúrgica ficou para trás? Então, gente, vai ser um prazer receber vocês aqui no nosso time de especialização da Anclivepa São Paulo. É com muito orgulho que eu falo que é o curso com a maior carga horária teórica e principalmente prática disponível aqui no Brasil. Então, é um curso de formação completa justamente para formar cirurgiões. Se você tem dúvidas sobre o curso, quer saber um pouquinho mais, quer entender como é que funciona esse formato híbrido, né? Quer saber se a gente consegue se ajustar aí a sua rotina para que você possa compor a próxima turma, só chamar a gente, tanto eu quanto os nossos consultores que ficam disponíveis através do QR Code que está disponível aqui nessa imagem para vocês. Vai ser um prazer conversar com vocês, tirar todas as dúvidas e receber vocês aqui com a gente, tá ok? Pessoal, foi um grande prazer. Não deixem de me mandar sugestões do que vocês gostariam de ver aqui nas aulas semanais da nossa página no YouTube da Cirurgia Anclivepa. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande beijo. Tchau, tchau. Eu me chamo Débora, eu sou de Garibaldi, do Rio Grande do Sul, e hoje eu estou concluindo o meu curso de especialização de cirurgia de cães e gatos aqui na Associação da Anclivepa São Paulo. Em primeiro lugar, o que me motivou, né, foi o corpo docente, os professores, né, por serem especialistas, e o nome Anclivepa São Paulo realmente tem um peso, né, em todo o Brasil, então isso me ajudou a realmente decidir a estar aqui hoje.
Então, foi o que mais me chamou a atenção aqui foi o contato que a gente tem com os professores e entre os colegas também. Então, a gente vê pessoas com experiências diferentes, a gente consegue trocar ideias, principalmente as aulas práticas, a gente tem bastante contato, tanto os monitores, que são bastante qualificados a nos auxiliar ali nas aulas, né? E também os professores, todo o suporte que a gente recebe durante todo o curso, né? E acho que isso é uma coisa que vai ficar para sempre, né? E que isso é algo que acredito que a gente não vai perder. Com certeza eu recomendaria aos meus colegas, aos meus conhecidos que me perguntarem, com certeza é um curso que eu super recomendaria, eu gostei bastante. Então, é uma sensação difícil de explicar, porque ao mesmo tempo eu estou feliz de estar concluindo, né, o curso, mas fica aquela sensação de querer continuar, de estar aqui, né? Então fica um aperto no coração, com certeza. Mas com certeza estou muito feliz de estar terminando.